Boa noite, nossos internautas. Nosso programa Varrendo a Redação começa hoje, na sexta-feira, 19 horas, como todas as sextas-feiras. Uma promoção do nosso Grupo Progresso de Comunicação, com apoio aí do João Batista Teixeira, Andros, Henrique, enfim, Adriano, o pessoal do Progresso. E toda sexta-feira trazemos um convidado especial, e essa noite um especialíssimo, né? Ricardo Senger foi secretário de obras do governo Percival Marcos, e o Ricardo foi quem coordenou em 2010 por exigência legal, né, a instituição do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que tem sido debatido aí ao longo desses últimos meses, em razão da ciclofaixa. Então o Ricardo, me lembro, a prefeitura contratou 2 técnicos que trabalharam no plano de mobilidade de Novo Hamburgo, Porto Alegre, 2 técnicos de grande valia. Houveram reuniões, inúmeras reuniões, né, públicas, né, para decidir sobre a legislação. Foi aprovado, né, e Montenegro tem o seu plano de mobilidade urbana. Evidentemente que não é obedecido pelo atual prefeito, né, no seu todo, tanto que a discussão toda da ciclofaixa vem em cima disso. Nós vamos conversar sobre o Ricardo, sobre a ciclofaixa, sobre as demais ações, enfim, previstas no plano de mobilidade urbana, né, as coisas que ele deixou encaminhado, que o prefeito Percival deixou encaminhado, e nós vamos tratar desse assunto. Mas como a gente faz toda a semana, a gente vai ler aqui as manchetes do nosso querido Progresso dessa sexta-feira, né? De Pareci vem a notícia que Riffel, o prefeito, quer concluir o estádio municipal ainda este ano, né? Na política, Ataúfo, o suplente vereador Ataúfo Escher, que assumiu, né, temporariamente no lugar do vereador Edgar Becker, fala sobre o seu trabalho no governo Percival. E no carnaval, né, já passou o carnaval, não teve aqui Montenegro, carnaval de rua novamente, e aí o presidente Chico, da Associação das Escolas de Samba, enfim, da Associação das Escolas, diz que o carnaval não sai, o prefeito da Zélia diz que sai, que já deu dinheiro, 25 mil, enfim, é uma discussão que vem se arrastando aí há mais de ano. Montenegro terá observatório de segurança para analisar os dados sobre a violência, é um projeto que está na Câmara de Vereadores, né? A Câmara já aprovou com emendas, né? É o projeto 183/14. Vamos ver se isso possa ajudar aí o Conselho, né? É um Conselho Municipal, possa ajudar nessa questão da violência, né? Faixa Nobre, nova entidade terá contrato de 5 anos, né? Encerrou o contrato do Lar Menor não quis prorrogar, não denunciou o contrato. Agora a prefeitura se organiza para buscar uma outra entidade para assumir a Faixa Nobre, um serviço de estacionamento rotativo muito importante na cidade. E ainda quero ler para vocês um trechinho aqui do Progresso, de 23 de maio de 1907, que fala sobre um acidente em Harmonia, sede do 3º distrito do município. Deu-se deplorável desastre que nos foi narrado da seguinte forma: por ocasião da missa que realizou-se na igreja daquele povoado, no dia acima citado, estavam na frente da mesma, entretidos a carregar com pólvora um grande cano de ferro, 2 homens, um de nome Luiz Becker, casado, pai de 8 filhos, e outro de Teobaldo, solteiro, filho do senhor Miguel Teobaldo, residente em Poço das Antas. Aconteceu, porém, inesperadamente, explodir a pólvora e o cano arrebentar, dando então um tremendo choque nos inditosos cidadãos que foram atingidos por estilhaços do referido cano, caindo Teobaldo com as 2 pernas completamente esfaqueadas e muitas queimaduras pelo corpo. Luiz perdeu a mão direita, parte do braço e 3 dedos da mão esquerda, além de outros ferimentos de gravidade em diversas partes do corpo.
Ambos continuam sofrendo horrivelmente e consta que Luiz será conduzido para a Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre, sendo talvez necessário amputar o outro braço. Com pesar, registramos mais esse lamentável fato, resultante somente de brincadeiras e que veio certamente roubar do seio de duas famílias da sociedade, dois homens muito considerados como eram as duas vítimas. Eram agora, mas naquela época são. Né? Enfim, daí as notícias daquela época, daí o nosso progresso, que você pode ler por meio eletrônico gratuitamente, é só fazer contato aqui com o jornal e você recebe o seu e-mail, enfim, o seu correio eletrônico, o Jornal Progresso, gratuitamente. Bueno, nós anunciamos aí a presença do Ricardo Senger, né, como eu já tinha me referido, foi o secretário responsável no governo do Percival do Marcos pela instalação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Né. Nós temos planos que são obrigatórios, o plano diretor, enfim, o plano de mobilidade, plano de saneamento básico, né? E esse plano de mobilidade foi instalado, foi aprovado em 2010, né? E o Ricardo esteve à frente, junto com engenheiros de trânsito contratados para essa função, e a população participou desses eventos, dessas audiências públicas, né, que enfim resultaram nesse plano de mobilidade e que agora aí é palco de uma discussão enorme, porque o prefeito resolveu, sem a melhor técnica, alterá-lo, né, enfim, para colocar uma ciclofaixa de forma diferente criada do plano. E aí nós vamos conversar hoje com o Ricardo para saber especificamente a ciclofaixa, a faixa de ciclistas, enfim, se era previsto isso, até onde era previsto, se na rua era previsto, dessa forma era previsto. Boa noite, Ricardo, muito obrigado pela tua presença, em nome do Progresso aí, nossos parceiros do Progresso, seja bem-vindo aí, novamente o Ricardo colaborando com o nosso programa. Obrigado pelo convite aí, Marcos Gribler, prazer estar aqui na Jornal O Progresso novamente, seu estúdio aqui. Internautas, boa noite. Importante, muito importante esse assunto aí da mobilidade urbana. Mas antes eu quero falar uma coisa, Marquinhos, famoso Marquinhos, né? Para os mais amigos, e o Dr. Marcos Gribler, né? Politicamente falando. E um dia eu perguntava para minha mãe, há uns 50 anos atrás, de que as pessoas morriam antigamente, né? E ela me dizia, não, mais de acidente de carreta, caiu no rio, coisa assim, né? Que não fosse de doença, né? Porque me parecia que ninguém morria de nada, não, mas morria. Via só eles botando pólvora num cano ali, uma brincadeira, morriam, né? E morte com animais, muitas vezes, né? Como dizem, carreta e tal, e essas coisas assim. Acontecia muito por tétano também, machucaduras, que hoje tem antibiótico, na época às vezes não tinha também, né? Anos 40, por aí, 30. Então era assim, a vida era difícil para quem... Hoje não, hoje tem muito recurso para tudo, né? Mas também não tinha gente morrendo de assassinato, de acidente de trânsito, né? Porque nem tinha trânsito, era um carro ou outro, né? O trânsito era por carreta mesmo, carroça, coisa assim. Mas assim, ó, voltando à sinalização, aliás, a mobilização, dando um sinal aqui para o problema da nossa cidade hoje, que veio à tona aqui com a ciclovia. E muita gente com isso começou a ver que existe um programa na cidade, existe um projeto, enfim, que foi aprovado, né? Que é o Plano Diretor de Mobilidade Urbana. O que é mobilidade urbana, né? Vamos primeiro explicar isso aí, porque não é todo mundo que sabe, são termos novos que aparecem daqui um pouco. Trânsito, pedestre, ciclovia, essas coisas tudo eram separadas. Hoje se chama tudo, englobaram tudo em duas palavras: mobilidade urbana, que é acessibilidade, ciclofaixa, caminhódromos para pedestres, enfim, paradas de ônibus,
uma central rodoviária, como se quis fazer um paradão ali perto do bar motorista, tudo fazia parte da mobilidade das pessoas que usam o ônibus, usam vans, quer dizer, tudo que é mobilidade, desde andar a pé até mecânico, como bicicleta, ou motorizado, como desde moto, caminhões ou carro, tudo é mobilidade. Então, a cidade tem que criar espaço para cada um, para não haver conflitos, né? E hoje em dia, no mundo moderno, que se diz assim, ó, o hemisfério norte, vamos supor assim, no ocidente, a Europa, Estados Unidos, a preferência é do ser humano sobre o motorizado. O ser humano em primeiro lugar. Segundo lugar, bicicleta, que é a coisa mecânica, né? Não interessa se é patins, se é bicicleta, outro, né? Coisa móvel. E depois, em último lugar, é o motorizado. Esse é o último lugar, enfim, automóvel. Então tem o transporte público, que também ainda tem uma preferência sobre o automóvel também. Basta ver, por exemplo, que na cidade de Londres, para se entrar no centro de Londres hoje, tem que pagar R$30. Paga-se um cartãozinho, para evitar o conflito no centro de Londres, senão fica um inferno, como é o centro de qualquer cidade do mundo. Então eles evitam, né? E o carro, quanto menor, menos imposto, aquela coisa toda, né? Então Montenegro aqui, para não ficar de fora, foi fazer um trabalho sobre mobilidade. Bom, em primeiro lugar, existe também uma lei na época do Fernando Henrique, se não me engano, de 98, que dava 10 anos também para se fazer acessibilidade. A acessibilidade não é só rampinha para deficiente físico. A acessibilidade é fazer nas farmácias, lugares públicos, lojas e tudo, fazer aquela acessibilidade para cadeirantes. E também nós temos que ver assim, ó, que desde o trinque de uma fechadura, que não pode ser redondo. Porque se dá um acidente, dá qualquer coisa, a pessoa que não tem um braço não pode abrir um trinque redondo. Ele tem que ser quadrado, fim de qualquer outra maneira, mas não ser redondo, que a pessoa possa abrir ele, em caso de necessidade. Então, acessibilidade é uma coisa muito importante na mobilidade urbana. E outra, doutor Marcos, o que significa a deficiência hoje, né? Por que tem que se pensar muito no deficiente dentro da mobilidade? Porque em torno de 12% da população brasileira é deficiente física. 12%. Isso aqui as pessoas que estão vendo isso aqui não vão pensar que é só cadeirante, não. É o cego, o surdo, né? Aquele que não tem uma mão. Então hoje nós temos no Brasil em torno de 25 milhões de deficientes físicos. Considerando que isso é uma população quase igual à da Argentina, que tem 30 milhões de habitantes. Impressionante. Nós temos só de deficiente físico isso no Brasil, né? Dados trazidos por uma ONG de São Paulo, da qual temos um montenegrino que participa nessa ONG, que é o filho do Dr. Dirceu Malcha. Luiz? O Luiz trouxe os dados aqui para a prefeitura na época, quando a gente estava trabalhando isso aí. Então nós temos uma população de 25 milhões de pessoas deficientes. Então a gente tem que trabalhar. Com dificuldade de locomoção. Com dificuldade de locomoção. Não interessa se é cego, surdo, a pessoa vê, o surdo não vê uma buzina de um automóvel, o cego não vê o automóvel, o cadeirante tem dificuldade. Então está se adaptando, o Brasil está se adaptando para isso, né? Então, mas tudo bem, mas vamos para um assunto que não é esse da... Então a mobilidade é tudo que movimenta uma cidade, as pessoas, né? Todos os meios de transporte, desde a pé até o transporte público. Então foi feito por uma empresa, se contratou, porque a prefeitura não tinha especialistas nisso aí. Se contratou, em primeiro lugar, uma empresa que fez um projeto do famoso paradão, em frente ao bar motorista. O projeto ali que se gastou em torno, na época lá, 2009, por aí que se começou a trabalhar nisso aí, e ficou concluído em 2010, e foi apresentado na Câmara de Vereadores quando o senhor era prefeito, substituindo o Percival de Oliveira. Foi apresentado esse plano concluído. Aí também se gastou mais R$30 mil. Em primeiro lugar, o paradão, todo ele com todas as estruturas necessárias. Ali chegaria o transporte público da cidade, sairiam excursões, era um ponto de referência, de encontro, de saída de vans, para qualquer movimento seria uma central ali. Teria ali um espaço. Uma pequena rodoviária. Uma pequena rodoviária, um espaço, uma salinha do Conselho Municipal de Trânsito. Teria uma sala lá, seria lá. Um espaço para a aviação Montenegro, por exemplo, um espaço, enfim, para o que fosse necessário, até logicamente para comer alguma coisa, lancheria, essa coisa toda.
Então, foi gasto mais 30 mil aí, na época deu 60 mil, hoje já, né, quem sabe seriam 100 mil reais e tudo que foi gasto pelo governo, né, na época, do que o senhor era o vice-prefeito. Então, o que foi feito disso aí? Foi trazido especialistas, pessoal que fez trabalho em vários municípios, e nos foi indicado pela FAMURS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, que bolou esse plano e estudou a cidade durante meses, né, o mapa de tráfego da cidade e tudo, e na época já havia ocorrido lá aquela ciclovia da Frango-Sul. Então a gente tinha a ciclovia da Frango-Sul e tinha a pequena ciclovia da Volta do Morro, que foi feito no... Na Evangel Calcima? Não, na Itália? Não, aqui na José Luiz. Bruno de Andrade. Na Bruno de Andrade. José Luiz, perfeito. Tinha ali, né? Na Volta do Morro ali. Isso, por ali, Então tinha aquela aí, tinha aquela da Ivan Zima ali, um trechinho também. Era pouca coisa, né, que existia na cidade. Então foi feito um projeto que queria se ligar desde lá em cima da Avenida Júlio Renner e que viesse até na Frango-Sul ali, que na época Frango-Sul ou do Frango-Sul, e também que viesse lá do Aeroclube, se unisse na Via 2 também, por ali, né? E que subisse pelo centro aqui da cidade, pela Bento Gonçalves. Subia pelo Bento Gonçalves. Vinha na José Luiz, tá? Não, vinha pela Itália. Pela Avenida Itália, né? Tá. A José Luiz iria descer para lá, né? Ia começar aqui no... Avenida Itália, Júlio de Castilhos e até a Bento. A Avenida Itália, passei ali na frente do Rigon, na escola ali evangélica, né? Sinodal, e depois pegaria ali a Bento Gonçalves por ali, tá? Bento Gonçalves. Perto do CTG ali. Isso, por ali. Então, iria subir. E subia até o Nacional? Subia pela Buarque de Macedo, né? E, então, isso aí. Logicamente que, por exemplo, pela Buarque ia dar um pequeno transtorno também, iria tirar muito estacionamento dali, de um lado da via, mas a preferência hoje, como eu disse, no mundo não é o automóvel. A preferência é o ser humano, em segundo lugar as bicicletas, né? Para tirar poluição, tirar tudo, porque várias cidades do mundo hoje, por exemplo, vamos botar Porto Alegre, um exemplo simples, o Fortunati na rua 7 de setembro em Porto Alegre mandou pintar uma ciclofaixa ali e tirou o estacionamento. E daí, alguém mudou, complicou Porto Alegre? Não. É que nós aqui na cidade, a gente ainda quer estacionar sempre na frente do banco, na frente da loja, isso não existe mais, né? Acha que não pode uma rua ser via única? Mas que isso? Por que não? Todas as cidades têm isso. São Leopoldo, desde que eu me conheço de gente, tudo é mão única, São Leopoldo. Isso mais de 50 anos já, quando São Leopoldo era menor que Montenegro. Sempre cada rua lá é mão única. E o pessoal se adaptou. Então, sempre tem certas dificuldades de fazer algumas coisas. Então, naquele período lá, foi feito esse projeto. E também existe, como ali o senhor foi vice-prefeito, quantos conselhos tinham na cidade? Eu acho que uns 20, né? Mais ou menos, conselhos e grupos, né? Conselho de Educação. 20, mais de 20, exatamente. Mais de 20, né? Ricardo, nós vamos fazer um intervalo e voltamos sobre esse tema que é bastante interessante. Conselho, ciclofaixa, assim, nós retornamos em segundos. A GT